Ela realmente sente atração por você? Ou apenas está sendo educada e amigável? Essa é uma pergunta que quase todo homem já fez a si mesmo pelo menos uma vez. Muitas vezes ouvimos conselhos simples e populares. Se ela mexe no cabelo, é um sinal. Se ri de todas as suas piadas, então provavelmente gosta de você. Mas a realidade é muito mais complexa. A verdadeira atração raramente se manifesta de forma alta e demonstrativa. Na maioria das vezes, ela se esconde nos detalhes. Em micromovimentos sutis, em pequenas pausas e em olhares que ninguém consegue controlar completamente. A psicologia comportamental estuda há muito tempo os sinais não verbais. Os cientistas observam que nos primeiros segundos de um encontro, uma pessoa inconscientemente percebe uma enorme quantidade de informações. O cumprimento não é apenas uma formalidade, é um momento em que as emoções aparecem de forma mais pura, antes mesmo de a máscara social entrar em ação. O sorriso, o olhar, a distância entre os corpos, a entonação, tudo isso pode revelar muito sobre a verdadeira atitude de alguém. Quando uma mulher sente interesse, o corpo dela reage mais rápido do que a mente consegue analisar a situação. Essas reações são quase impossíveis de fingir, porque acontecem automaticamente. Por isso é importante prestar atenção não em gestos exagerados, mas em nuances sutis. Eles podem não ser imediatamente visíveis, mas quando observados com atenção, começam a formar uma imagem clara. Um dos sinais mais interessantes aparece no sorriso. Um sorriso educado surge instantaneamente. É uma reação social treinada. Ao longo dos anos, sorrimos para conhecidos, colegas e vizinhos, mesmo quando não sentimos nada de especial por dentro. Mas quando existe atração, às vezes ocorre uma pequena micropausa. Ela percebe você, o olhar dela se fixa por um momento, e por uma fração de segundo surge uma leve hesitação. O cérebro primeiro processa a emoção, e só depois aparece um sorriso suave e caloroso. É como se ele surgisse de dentro, iluminando lentamente o rosto. Esse tipo de sorriso não se diferencia apenas pelo momento em que aparece, mas também pela qualidade. Os olhos participam dele, os cantos externos se elevam ligeiramente e o olhar ganha mais profundidade. Esse é o chamado sorriso genuíno, que raramente surge sob comando. É difícil mantê-lo por muito tempo. Ele aparece de forma natural e também desaparece naturalmente. Essa pequena demora e suavidade podem indicar uma verdadeira resposta emocional. Outro ponto importante é a distância. As pessoas regulam intuitivamente o espaço entre si e os outros. Com quem nos é indiferente, mantemos uma distância neutra. Com quem nos causa desconforto, tendemos a aumentar essa distância. Mas quando surge interesse, o corpo naturalmente tenta reduzir um pouco esse espaço. Isso pode se manifestar como um pequeno passo para mais perto, uma leve inclinação do corpo para frente ou um giro dos ombros na sua direção. Durante o cumprimento, isso se torna especialmente perceptível. Um cumprimento amigável comum costuma ser bastante formal. Contato rápido, um leave talk, uma pequena pausa e então o fim do gesto. Mas quando existe simpatia, a dinâmica pode mudar. Ela pode permanecer por uma fração de segundo a mais do que o necessário, ou inclinar-se um pouco mais perto do que seria comum em uma interação formal. Às vezes, é ela quem termina o contato por último, como se não tivesse pressa de deixar aquele momento acabar. É importante entender que não se trata de ações demonstrativas. Tudo acontece de forma natural, sem qualquer teatralidade. E, justamente essa naturalidade, que torna o sinal mais confiável. Quando uma pessoa se sente confortável e segura perto de outra, o corpo relaxa, os ombros descem, os movimentos se tornam mais suaves e a respiração fica mais tranquila. Esse freak-side estado é difícil de fingir. Outro sinal sutil está ligado ao olhar. Os olhos são uma das ferramentas mais expressivas da comunicação não verbal. No momento do cumprimento, o olhar pode dizer mais do que as palavras. Se os olhos dela encontram os seus, depois descem por um instante e em seguida retornam, isso pode ser um sinal de interesse interno. Esses micromovimentos acontecem rapidamente, quase imperceptivelmente, mas refletem processos do subconsciente. Pesquisas sobre comportamento não verbal mostram que, quando existe simpatia, a pessoa tende a fazer contato visual com mais frequência e mantê-lo um pouco mais do que o normal. Ao mesmo tempo, o olhar não se torna invasivo. Ele permanece caloroso, aberto e relaxado. Às vezes, depois de desviar o olhar por um instante, ele retorna novamente, como se houvesse o desejo de restabelecer a conexão.
O tom de voz também merece atenção especial. Mesmo que as palavras sejam neutras, a entonação pode mudar. A voz pode se tornar mais suave, um pouco mais baixa ou, ao contrário, ligeiramente mais alta. Dependendo do temperamento, ela pode ganhar mais melodia. O ritmo da fala também pode desacelerar um pouco, como se surgisse o desejo de prolongar aquele momento de conversa. Curiosamente, muitos desses sinais aparecem juntos. Separadamente, podem parecer aleatórios. Um sorriso tardio pode ser apenas resultado de distração. Uma distância menor pode ser consequência de um espaço apertado. Um olhar rápido pode ser apenas coincidência. Mas quando você percebe 2 ou 3 desses sinais ao mesmo tempo, a probabilidade de que não seja coincidência aumenta significativamente. É importante lembrar que a confiança não se manifesta em ações chamativas, mas na tranquilidade. Se você percebe sinais sutis, não é necessário comentá-los imediatamente ou mudar seu comportamento de forma abrupta. Uma reação exagerada pode quebrar a naturalidade do momento. O melhor é responder com o mesmo nível de energia. Sorrir calmamente de volta, manter o contato visual um pouco mais, sustentar a leveza e a suavidade da interação. A verdadeira atração se desenvolve. Ela é construída sobre a sensação de segurança e respeito mútuo. Quando um homem presta atenção aos detalhes, mas ao mesmo tempo permanece calmo e equilibrado, ele cria um espaço onde a outra pessoa se sente confortável para expressar seus sentimentos. Às vezes, os homens se enganam ao interpretar simples simpatia como interesse especial. Por isso é importante observar o quadro geral menos como ela se comporta, não apenas no momento do cumprimento, mas durante toda a interação. Ela tenta continuar a conversa? Mantém contato depois? Demonstra iniciativa na comunicação? A verdadeira simpatia raramente se limita a um único momento breve. Outro indicador é a consistência dos sinais. Quando palavras, olhar e distância apontam na mesma direção, surge uma sensação de coerência. Se ela sorri, mantém um olhar aberto e permanece próxima, isso forma uma linha clara de comportamento. Mas se existe um sorriso enquanto o corpo se afasta e o olhar evita contato, provavelmente é apenas educação. Também é importante considerar o contexto. O ambiente, o humor e as circunstâncias do encontro influenciam o comportamento. Em um grupo barulhento, alguém pode agir de forma diferente do que agiria a sós. Em ambientes de trabalho, os sinais costumam ser mais contidos. Por isso, a observação precisa ser cuidadosa e sem conclusões precipitadas. A capacidade de perceber essas sutilezas é uma habilidade que se desenvolve com o tempo. Ela exige não apenas atenção, mas também tranquilidade. Interior. Quando um homem está excessivamente focado em impressionar, ele pode deixar escapar detalhes importantes. Mas quando está relaxado e realmente presente no momento, os sinais se tornam muito mais visíveis. O interesse frequentemente se manifesta em pequenas coisas. Um leve toque no braço durante uma risada. A tentativa de reduzir o silêncio na conversa. O desejo de prolongar o encontro por alguns minutos a mais. Não são gestos chamativos, mas sugestões suaves. E é justamente nelas que se esconde a verdadeira profundidade. Se você percebe um olhar caloroso, um sorriso que surge com uma pequena pausa, e uma tendência de ficar um pouco mais perto, não se apresse em tirar conclusões em voz alta. Apenas continue a conversa de forma natural. Deixe a dinâmica evoluir sem pressão. A verdadeira confiança aparece na paciência. Quando as dúvidas desaparecem, surge uma sensação de leveza. Você deixa de adivinhar e simplesmente observa, reagindo com calma. O corpo muitas vezes conta uma história que as palavras preferem esconder. Quando aprendemos a ouvir essa linguagem silenciosa, muitas coisas se tornam mais claras. No fim das contas, o mais importante é a reciprocidade. Mesmo os sinais mais sutis só têm significado quando encontram resposta. Um sorriso de volta, a manutenção do contato visual, uma postura aberta a menos. Tudo isso cria uma ponte invisível entre duas pessoas. E se essa ponte é construída dos dois lados, então podemos falar de um interesse verdadeiro. Attention aos detalhes distingue quem realmente entende o que está acontecendo de quem se perde em suposições. Mas, ao mesmo tempo, é essencial manter respeito e não invadir os limites pessoais. A verdadeira atração não nasce da análise constante, mas da presença genuína e de uma confiança tranquila. Por isso, na próxima vez que vocês se encontrarem e trocarem um cumprimento, não procure confirmações óbvias. Às vezes, os sinais mais silenciosos dizem muito mais.